Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Que prazer, que alegria para o meu coração poder estar mais uma vez chegando até você com o programa Encontro com a Palavra. Aqueles que acompanharam os últimos 3 programas sabem que estamos iniciando o estudo do Sermão do Monte. Já falamos sobre 3 pontos que encontramos considerando o contexto e o conteúdo desse ensino. O primeiro é a crise gerada por tornar-se cristão. Você é parte do problema ou parte da solução? O segundo, o caráter requerido de um cristão, as bem-aventuranças. O terceiro, quando se inicia a aplicação das bem-aventuranças, trabalhada até o final do ensino. Destacamos o desafio que existe quando um caráter cristão causa impacto em uma cultura pagã e perdida. Este é o panorama inicial do conteúdo do ensino intitulado Sermão do Monte. Estamos dando apenas uma visão geral deste estudo. Outro ponto deste panorama geral é: as bem-aventuranças nos fazem olhar para nós mesmos. Vamos discutir cada bem-aventurança separadamente. Faremos um estudo separado para cada uma delas. Você descobrirá, ao estudar as bem-aventuranças, que se você as tiver na sua vida pela graça de Deus, elas o farão olhar para dentro de si mesmo. Então as bem-aventuranças nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos. No restante do capítulo 5 de Mateus, do versículo 13 até o 48, uma parte longa desse ensino tem a ver com relacionamentos, e você será desafiado a olhar ao seu redor. Esta passagem traz aplicações para nossas vidas, na qual Jesus mostra como aplicar as atitudes das bem-aventuranças nos relacionamentos. Para o relacionamento com o irmão, Jesus tem uma palavra. Para o relacionamento com a esposa, outra. Outra palavra sobre como nos relacionarmos com o inimigo e como nos relacionarmos com pessoas do sexo oposto. Toda passagem tem a ver com relacionamentos. Depois de vermos o que Jesus ensina sobre relacionamentos, ele nos desafia a olharmos ao redor. As bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro de nós mesmos e no restante do capítulo 5 nos fazem olhar ao redor. Depois de aprendermos o que Jesus fala sobre como devem ser os nossos relacionamentos, estamos prontos para o capítulo 6, no qual Jesus fala para olharmos para cima. Não esqueça que nós estamos estudando o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. No final do capítulo 5 de Mateus, você vai perceber que precisa olhar para cima, porque tudo que Jesus nos diz para fazermos no capítulo 5 é absolutamente impossível sem a ajuda de Deus. Por isso devemos olhar para cima. Assim, no capítulo 6, o primeiro tema que Jesus aborda são as disciplinas espirituais: jejum, ofertar e orar. O ensino sobre oração está na primeira parte do capítulo 6 de Mateus. Na segunda parte do capítulo 6, Jesus fala sobre os valores de Deus, os valores espirituais. Ele nos ensina a olharmos para cima até que vejamos os valores de Deus. Não podemos nos esquecer que devemos enxergar tudo que Jesus ensina no Sermão do Monte dentro do contexto em que ele foi ensinado. Nunca se esqueça que você está na montanha, quase lá no topo, bem longe das multidões e de todos os seus problemas. Jesus ensina a olharmos para dentro de nós mesmos, olhar ao redor e olhar para cima, e tudo isso visa o bem daqueles que estão lá embaixo, no sopé da montanha, esperando algo. Parece que Jesus está dizendo: vocês estão vendo aquelas pessoas lá embaixo? Uma das razões por que elas estão tão infelizes e perdidas é porque não têm as atitudes certas. Se pela graça de Deus você tem as atitudes corretas, pode descer e, além de lhes falar através da pregação, também pode mostrar através da sua vida que as atitudes corretas são muito melhores do que as atitudes que os têm levado cada vez mais para baixo. E depois Jesus continua: olhem para baixo, estão vendo toda aquela gente? Alguns deles são seus irmãos, outros adversários e outros inimigos. Alguns deles são suas esposas e famílias. Alguns deles são pessoas do sexo oposto com quem você talvez esteja tendo problemas. Olhem para baixo e vejam aquelas pessoas.
Agora o que eu quero que vocês façam é que vão até elas e apliquem as bem-aventuranças no relacionamento com elas, de modo que vocês sejam luz do mundo, sal da terra, uma cidade sobre o monte que não se pode esconder, um guia, como uma candeia para todas aquelas pessoas. No estudo de hoje, estamos fazendo um voo panorâmico sobre o conteúdo do ensino de Jesus. Então vamos em frente. Quando você chega no capítulo 6 de Mateus, Jesus já falou para você olhar para dentro de si mesmo, ao redor e para cima. Olhe para cima até que você tenha as disciplinas espirituais, até que você tenha os valores espirituais. Observe o seguinte no capítulo 7 de Mateus. Logo no início desse capítulo, vemos que Jesus está concluindo o seu ensino. Jesus está nos dizendo para assumirmos o compromisso de olharmos para dentro de nós mesmos. Jesus traz uma ilustração falando sobre ter uma viga no olho. E Jesus diz, e com esta viga que você tem no olho, você ainda acha que pode exercer a missão de encontrar um cisco nos olhos de outras pessoas. Jesus tinha um senso de humor. Ele disse, vocês têm uma viga no olho e querem tirar um cisco dos olhos das outras pessoas. Ele diz, hipócrita, e faz duas perguntas. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? E como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Vocês devem saber o que é uma viga, né? Um pedaço de madeira muito forte, uma tábua muito forte. Costuma-se usar vigas para construir pontes. Jesus está querendo dizer que devemos primeiro tirar esta viga enorme do nosso olho. Aí podemos ver claramente e ajudar aqueles que têm ciscos nos olhos. O que Jesus está dizendo aqui no início do capítulo 7 é que devemos olhar para dentro de nós mesmos. Tira primeiro a viga do seu olho. Cuide primeiro de você. E depois você pode ser parte da solução e da resposta para outras pessoas. Continuando em Mateus capítulo 7, Jesus diz para olharmos para cima. Olhe para cima com todo o seu coração. Peça, busque, bata, é o que Jesus diz. Não pare de pedir nem de buscar. Buscar é pedir insistentemente. Depois Jesus nos manda bater. Bater é buscar insistentemente. Aí Jesus faz uma promessa. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. E depois ele apresenta a chamada lei do ouro, ou a lei de ouro, o versículo 12 do capítulo 7 de Mateus. Assim diz, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Um pouco antes de deixar o topo da montanha, já encerrando o retiro, Jesus disse àqueles que estavam com ele para assumirem o compromisso de olhar ao redor e construírem relacionamentos que o mundo jamais teve. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olhem para baixo, estão vendo aquela multidão? A primeira coisa que vocês têm a fazer é se colocar no lugar dela. Se você é branco, coloque-se no lugar de quem é negro e faça a seguinte pergunta, se eu fosse negro, o que gostaria que um discípulo branco de Jesus fizesse? Descobriu a resposta? Jesus disse, põe em prática a sua descoberta. Este princípio resume toda a Bíblia. Tente se colocar no lugar de uma pessoa do sexo oposto. Se você fosse uma mulher, o que gostaria que um homem, discípulo de Jesus Cristo, fizesse? Depois de encontrar a resposta, coloque-a em prática. Talvez você seja dono de uma loja no centro da cidade, onde vários moradores de ruas passam o dia. Coloque-se no lugar de um morador de rua e pergunta, se eu fosse um morador de rua, o que eu gostaria que o dono da loja, discípulo de Jesus, fizesse? Depois de descobrir a resposta, coloque-a em prática. Como você pode ver, Jesus está ensinando a lei de ouro de todos os relacionamentos, a lei de ouro do olhar ao redor. Jesus está nos mandando olhar ao redor. A seguir, Jesus faz um convite espetacular. Você é um dos muitos ou um dos poucos? Você é um dos falsos ou um dos verdadeiros? Você é um dos que falam ou é um dos que fazem tudo o que estou ensinando aqui? Muito bem.
Este é o panorama geral do conteúdo do Sermão da Montanha e do que Jesus ensinou no chamado primeiro retiro cristão. Depois de estudarmos o contexto deste ensino e visto o panorama geral do seu conteúdo, eu gostaria de iniciar o próximo programa estudando as 8 bem-aventuranças separadamente. As bem-aventuranças, segundo alguns estudiosos, são a essência de todo o Sermão do Monte. O restante é a aplicação delas. Estudaremos as 8 bem-aventuranças separadamente, uma de cada vez, e depois faremos um estudo versículo por versículo de todos os versículos do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, estudando o contexto e o conteúdo do Sermão do Monte, o maior ensino que Jesus Cristo deu, na opinião de muitos. E eu tenho certeza absoluta, esse ensino vai ter uma importância muito significativa para a nossa caminhada cristã. Mas antes de encerrar o programa de hoje, eu quero sublinhar algo muito importante. Você esqueceu os 3 pontos que devemos considerar no contexto e no conteúdo deste ensino? Vamos repassá-los. Primeiro, a crise que envolvia tornar-se cristão. Depois, ser parte do problema ou ser parte da solução. E por último, o tipo de caráter que um cristão deve ter, que tem a ver com as bem-aventuranças. À medida que as aplicações das bem-aventuranças são apresentadas, deparamos-nos com o desafio de um caráter cristão que causa impacto na cultura pagã e perdida. Temos a responsabilidade, como cristãos, de causar um impacto. Acho que já temos um bom panorama do conteúdo do ensino chamado Sermão do Monte. Também podemos acrescentar que as bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro de nós mesmos. Não esqueça esse detalhe, é por isso que eu estou repetindo isso. Nós temos que analisar cada uma das 8 bem-aventuranças de uma forma clara, porque cada uma dessas bem-aventuranças tem um significado especial para a nossa vida. Essas bem-aventuranças precisam fazer com que venhamos olhar para dentro de nós mesmos. E essa análise precisa passar para nós a visão na perspectiva de uma vida que cause impacto. Eu gostaria de convidar você para estar atento ao próximo programa, lembrando que a sua participação é muito importante, lembrando também que você pode escrever para nós, solicitar material, nós vamos mandar para você o material, você vai receber gratuitamente, basta você ficar atento aí ao endereço no finalzinho do programa. Esse ensino do Sermão do Monte, ele pode fazer de você e de mim parte da solução e da resposta de Jesus para os problemas de bilhões de pessoas em todo o mundo. Isso é muito importante. Então, com muito carinho, lhe aguardo para o próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe de uma forma muito especial. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.